Bem-vindo à Escola de Teologia Viva. E hoje nós chegamos no nosso penúltimo vídeo, que são vídeos de fechamento. Porque depois de compreender todo esse panorama bíblico que a gente viu sobre a história de Deus, sobre o seu povo, talvez a pergunta mais importante não seja em que momento dos últimos tempos nós estamos. Muita gente pergunta isso, né? Mas talvez a pergunta mais importante seja onde é que eu estou na história de Deus. Onde eu me encaixo nessa história tão maravilhosa. Ou seja, não basta para a gente conhecer a história da Bíblia. É preciso descobrir onde nós estamos dentro dela. Porque a Bíblia nunca foi escrita, gente, apenas para ser compreendida de maneira intelectual. Ela foi escrita para ser vivida. Mais do que entender o que está nas suas páginas, a gente é chamado para habitar nessa história. Por isso, vamos tentar organizar aqui em passos. O primeiro passo seria reconhecer que você faz parte dessa história. Muitas vezes nós olhamos para os personagens bíblicos como Abraão, Moisés, Davi, para Pedro, para Paulo, e nós pensamos que a história bíblica pertence apenas a eles. Mas isso não é verdade. A história da redenção não terminou em Apocalipse 22. Ela continua na vida de cada homem, de cada mulher, que foi alcançado pela graça de Cristo. Você não é um espectador da obra de Deus. Você não é um figurante na história da salvação. Você foi alcançado para fazer parte dela e enviado para continuar a missão de Deus no mundo. Isso muda completamente a nossa maneira de enxergar a vida cristã. A gente deixa de pensar apenas tipo, eu vou para o culto, para, por exemplo, passarmos a entender, eu participo da missão de Deus. Ou seja, a nossa vida cotidiana, ela deixa de ser algo separado da fé que nós professamos. O trabalho, a família, os estudos, os relacionamentos, as decisões diárias passam a fazer parte do propósito eterno de Jesus. Em seguida, nós precisamos responder a pergunta muito pessoal. Essa pergunta é muito pessoal. Onde é que eu estou dentro desse panorama? Porque a história bíblica, ela apresenta um caminho muito claro. Primeiro a criação, depois a gente vê a queda, depois a redenção, depois uma caminhada de transformação e finalmente a esperança da consumação. Cada um de nós se encontra vivendo em algum momento dessa jornada espiritual. Talvez seja a hora de fazer algumas perguntas sinceras para o nosso coração. Tipo, eu estou vivendo na identidade que Cristo conquistou para mim ou eu ainda estou sendo controlado pela culpa? Será que eu estou caminhando pela fé ou eu estou permitindo que o medo conduza as minhas decisões? Eu estou vivendo em comunhão com os outros irmãos ou eu tenho me isolado da comunidade? Essas perguntas, gente, elas nos ajudam a discernir a nossa verdadeira condição espiritual. E é por isso que esse tema é tão importante. Porque o panorama bíblico, ele não serve apenas para explicar a história da humanidade. Ele também ilumina a história do nosso próprio coração. Depois disso, nós precisamos compreender uma das maiores verdades do Evangelho. A nossa identidade nasce da redenção. A gente vive em uma sociedade que define as pessoas pelo passado, pelos erros, pelo desempenho ou pelas suas conquistas. Mas Deus faz exatamente o contrário. Em Cristo, você não é definido pelo seu pecado. Você não é definido pelos seus fracassos. Em Cristo você não é definido pelo seu passado. Você é definido pela obra perfeita de Jesus na cruz. E é por isso que a gente não vive tentando merecer a graça de Deus. Nós vivemos porque já fomos alcançados por ela. Com isso a gente consegue rejeitar a acusação. A gente caminha em liberdade. A gente serve a Deus não por obrigação, mas por gratidão. Uma outra consequência importante é a gente compreender quem nós somos como igreja. Muitas pessoas ainda enxergam a igreja apenas como um lugar para frequentar aos domingos. Mas a Bíblia apresenta algo muito maior. A igreja é uma identidade. Os dons que Deus concedeu não foram dados para o benefício pessoal, mas para edificar outras pessoas. E a caminhada cristã nunca foi planejada para ser solitária. Nós crescemos em comunidade. A gente aprende em comunidade e a gente serve em comunidade. Depois o panorama bíblico nos lembra de uma verdade essencial. A nossa fidelidade importa. A Bíblia não elogia apenas aqueles que começam bem. Ela honra aqueles que permanecem fiéis até o fim. Há muitas coisas que nós não controlamos. A gente não controla os acontecimentos do mundo.
A gente não controla os tempos determinados por Deus, a gente não controla o futuro, mas existe algo que está no nosso alcance. Nós podemos decidir permanecer fiéis. Mesmo quando a gente não entende tudo, mesmo quando nós não somos reconhecidos pelas pessoas, ou quando o caminho da vida parece muito difícil. E por que isso? Porque nós sabemos que Deus continua escrevendo a história, mesmo quando nós não enxergamos, ou enxergamos apenas um pequeno capítulo dela. Por fim, o panorama bíblico nos convida a viver com esperança. A esperança cristã não é uma fuga da realidade. E também não é um convite para o escapismo. Pelo contrário, é justamente porque a gente sabe como a história termina, que a gente aprende a viver melhor hoje. Quem conhece o fim da história, vive com propósito. Quem conhece o fim da história, enfrenta sofrimentos com perseverança. Quem conhece o fim da história, não é dominado pela ansiedade. Por quê? Porque sabe que Cristo continua no controle. Então, se a gente quiser resumir a nossa caminhada em poucas palavras, nós poderíamos dizer assim, e eu peço que você repita isso comigo, bora lá. Diga assim: eu fui criado por Deus. Diga: eu fui resgatado por Cristo. Eu estou sendo transformado pelo Espírito Santo. E um dia eu viverei plenamente a consumação de todas as promessas de Deus. Glória a Deus. Então, gente, no final de tudo, quando nós aprendemos um panorama bíblico, nós aprendemos que essa é a nossa história, essa é a nossa identidade, e essa é a nossa esperança. Quando a gente abre a Bíblia, ela não nos convida apenas a olhar para o passado, ela nos convida a enxergar aquilo que Deus está realizando hoje na nossa própria vida. Então a grande pergunta das Escrituras não é apenas o que Deus fez, a grande pergunta é também o que Ele está fazendo hoje em mim, o que Ele está fazendo hoje em você, o que Ele está fazendo hoje ao nosso redor. No próximo vídeo, nós vamos falar da importância desse panorama bíblico aplicado na vida da igreja. A gente precisa lembrar que nós somos comunidade, somos indivíduos inseridos numa comunidade. E aquilo que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida como indivíduo vai impactar outras pessoas ao nosso redor. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.